Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora é já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora é já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Está em suas mãos. Boa noite a todos. Hoje vamos aqui fazer o nosso PG. E quem é a pregadora de hoje, a pessoa que vai entrar com a mensagem, é a nossa querida Márcia, uma pessoa muito querida, que também fez o curso com a Andréia, psicoterapeuta, né? E também psicanalista, Márcia. Ó, Márcia, para você, coraçãozinho. Linda. Dou a minha palavra para você, tá, Má? Pode seguir aí. Boa noite a todos, meus queridos, que eu conheço, os que eu vou conhecer hoje, né? Tem alguns queridos aqui que eu convidei, contente que eles estão aí, meu cunhado, Danilo, minha irmã Milena, talvez a minha mãe também aí pertinho, que eles estão todos aqui em Hortolândia, né? E nós vamos falar hoje sobre um tema fundamental para o cristianismo. Eu vou dar algumas dicas sobre o que é. Não está escrito o tema ainda não, certo? O assunto que eu vou falar hoje, ele reduz o nível de estresse, ele fortalece o sistema imunológico quando a gente o pratica, ele traz libertação emocional e restauração de relações e tantas outras coisas mais. Alguém desconfia qual é o tema? Começa com P e termina com um R. Perdão. Perdão, olha só. É o seu Perdão que falou, Berdan? Ou foi seu Pedro? Paulo. Foi o Paulo, errei feio, hein? Exatamente, seu Paulo. Então, vou começar perguntando para vocês,
O que é o perdão? Antes, porém, eu vou pedir só um minutinho para pedir para Deus falar conosco, tá? Senhor Deus, nós já cantamos, oramos, conseguimos nos aquietar depois de uma semana de tantas atividades. Vamos abrir a tua palavra, estamos em grupo, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Fala conosco. E muito obrigado pelo teu cuidado até aqui. Em nome de Cristo Jesus e pelo teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Deixa eu ouvir de vocês, o que que é o perdão? Eu gostaria de ouvir aí, com as palavras de vocês, o que que é perdão? Quando a gente fala perdão, o que que vem na mente de vocês? Um de cada vez. O que seria perdão, na opinião de vocês? Quando falam em perdão, o que que vocês pensam? O que é perdão? Perdoar é quando a gente perdoa, a gente realmente esquece. Deixa aquilo para trás, né? E segue em frente. Deixa para trás. Quem está falando é o Desculpa. Oberdan. Oberdan, tá. Então, segundo o Oberdan, perdoar é esquecer, seguir em frente, deixar para trás. Qual outra opinião que nós temos aí? Perdoar, você sente uma paz. Então, perdoar é sentir paz. Tá, quem mais? Perdão é superar, né, as ofensas. Eu acho que a gente pode até lembrar, mas lembrar sem mágoa, né? Quem está falando? Nathalie. Nathalie, certo, Nathalie. Então, a Nathalie deu opinião dela. Quem mais vai falar? Eu vou Eliana? falar, Márcia. Fala, Perdão filha. é perder. Perder o quê? Perder alguma coisa, perder a razão, perder, como que eu vou explicar? Perder, assim, se tiver uma discussão, você perde. Mas, ao mesmo tempo, perdão, você perde, mas você ganha, né? Você ganha com Deus. Perde e ganha com Deus. Bacana essa resposta, interessante para a nossa discussão. Quem mais, gente? Alguém mais quer falar? Nós tivemos aqui 4 opiniões diferentes. Perdão, para mim, é um ato de você liberar a culpa, né? Um ressentimento que você tem de alguma pessoa. É abrir mão de uma vingança, de uma necessidade, né? Eu agora mesmo, recentemente, passei por 2 sequestros relâmpago agora, que eu tenho a faca e o queijo para me mandar prender tudo quanto é familiares. Mas eu vi aquilo como os crisóstolos de minha vida, quando saiu aquela lição da Escola Sabatina. A Rosilda, que está aqui, que é uma visita, ela não sabe da lição da Escola Sabatina, mas tem uma lição, há um ano atrás, que falava sobre os crisóis, sobre as dificuldades da vida, que vem para modular o nosso caráter. Então, perdão, para mim, é você liberar essa culpa, aquele ressentimento. Né, Sim, quem está falando é o Pedro, né, agora? É o Paulo Barbieri. É o Paulo, tá bom, Paulo Barbieri, ok. Mais alguém, gente? Tudo bem, então olha só. Vocês colocaram aqui, o Berdan falou que é esquecer e deixar para trás, a Eliane falou que é perdão, é se sentir assim, uma paz, né? A Nathalie falou que é superar as ofensas, a Lília disse que perdão é perder algo, você perde de um lado, ganha de outro, e o Paulo Barbieri falou que é liberar o ressentimento, a culpa, né? Abrir mão da necessidade de se vingar, de ver o outro pagando, e ele chegou à conclusão, inclusive, que isso faz parte do crisol da vida dele, para modular o caráter dele. Se a gente olhar no dicionário, gente, o dicionário, ele diz sobre o perdão, né? Ele diz que é o ato ou ação de perdoar, de remissão, de oferecer, como nosso irmão disse aí, ó, de oferecer para o outro, né? Uma oportunidade de se sentir livre, né? Remissão de uma falta. Então, o dicionário diz isso. A Bíblia, ela diz que o perdão é diferente. Alguém poderia me dizer aqui, biblicamente, o que quer dizer o perdão? Biblicamente, o que vocês acham que quer dizer perdão? A gente viu a opinião de vocês, a gente viu que o dicionário fala que é um ato ou remissão de perdoar, de conceder uma desculpa a alguém, né? Mas, assim, biblicamente, o que é o perdão?
Ou talvez mais fácil, vamos lá. Vamos lembrar casos importantes da Bíblia que falem de perdão. Vamos lembrar. Quais histórias? Vamos fazer uma listinha aqui. Quando eu falo de perdão, nós, como cristãos aqui, e mesmo quem não é, o que vocês lembram das histórias bíblicas que falam de perdão? Eu lembro de Jesus, né? Que ele perdoou nossas ofensas. Jesus na cruz perdoando nossas ofensas. Muito bom. E, E como é que e você se sentiu em José, relação a José do isso? Egito. José do Egito, bem lembrado, perdoou seus irmãos. Muito bom. Quem mais? Davi, ele era o coração, como é que diz o Espírito Profecia? Ele era o coração de Deus, ele agia de conformidade com o coração de Deus, né? Porque ele também não ficava com remorso das pessoas, né? E olha que ele era um homem guerreiro, era um homem de batalha, era um homem que estava ali sempre à frente da situação. A gente vê, foi bom o senhor lembrar desse episódio também, a situação onde ele teve a oportunidade, né, de se vingar do rei Saul naquela caverna, onde ele pegou um pedacinho do manto do rei Saul, e depois que o rei de Saul saiu com aqueles homens, desceu lá embaixo na montanha, ele lá de cima mostrou aquele pedaço, ainda com dor no coração, mostrando que ele não queria mal ao rei, mas que antes ele queria bem ao rei. Então, quantas vezes Saul intentou contra Davi, Davi sempre o perdoou, muito bem lembrado. Mais algum caso que vocês gostariam de partilhar, de perdão na Bíblia? Estevão, sendo Muito bom, apedrejado, Estevão. ele rogou ao Senhor e disse para que Deus não lhe imputasse aquele pecado naquele povo, né? Exatamente, fez como Jesus. Jesus na cruz também fez isso, né? Pediu para o Pai perdoar, porque eles não sabiam o que eles faziam, para não imputar. Muito bem lembrado. Mais algum caso? Ô, Márcio, eu me lembrei aqui de uma história da Bíblia que fala sobre a parábola, né, do servo que devia, o servo passou para ele, né, livrou a dívida dele, depois ele foi lá e cobrou do outro e não deixou a dívida do outro passar, né? E a gente lembra também de perdoar e ser perdoado. Sim, Então, sim. nessa história aqui da Bíblia, que eu me lembrei, na hora que você falou, a parábola do servo, né, está em Mateus 18, 21, 35. Que é o servo incompassivo, né? Ele recebeu o perdão e ele não liberou a dívida que ele estava devendo, né? Ele não desculpou a dívida do outro. Ele foi desculpar, ele não teve que pagar e depois ele não fez isso com o próximo, né? Ele gostou quando ele recebeu o perdão, quando ele pediu, foi atendido e foi alvo da compaixão, da misericórdia, da graça daquele rei. E quando ele foi, então, ali liberto, né, sem culpa, saiu dali livre, quando ele encontrou outra pessoa que devia muitas vezes menos, centenas de vezes menos, ele não usou de compaixão e por isso ele foi levado até esse rei e agora teve que arcar com as consequências dos seus atos, né? Muito bem lembrado, Lilian. Então, olha só, quando a gente olha para a Bíblia, é Jesus, é Davi, é Estevão, né? Grandes homens passaram por muitas e muitas situações. José do Egito com aqueles irmãos dele, o que aquele homem não sofreu? Então, ao longo das histórias bíblicas, o que a gente vê? A gente vê que na Bíblia, queridos, quando a gente fala de questão do perdão, o perdão é um ato espiritual alternativo, é um aconselhamento, é algo essencial, é um dever do cristão. Como é que vocês entendem isso? Como que a Bíblia apresenta o perdão? Como algo opcional, algo sugestivo, ou algo essencial, um mandamento mesmo para a nossa atitude? Como que a Bíblia mostra o perdão? Essencial, né? Essencial, né? A oração, né, do Pai Nosso. Fala assim, se a gente não perdoar, Deus também não vai perdoar, né? Isso, então olha só, queridos, o perdão, a gente fala tanto dos 10 mandamentos, né, de Êxodo 20, mas a Bíblia tem muitos ali orientações, admoestações e ordenanças mesmo de Deus, e o perdão é uma dessas, né, em Colossenses 3, no capítulo 13, fala, perdoem como o Senhor os perdoou. Então, Colossenses chama a gente para o perdão. Se você olhar lá em Mateus 6,15, se não perdoarem os outros, vosso Pai também não poderá perdoar vocês.
E agora eu digo para vocês, o que que não é o perdão? Alguém pode me dizer o que não é o perdão? A gente falou o que é o perdão. Então, a gente falou que a gente vai superar as ofensas, que a gente vai, né, não querer se vingar da pessoa, a gente vai liberar aquilo ali, a gente vai tirar o ressentimento. Agora, o que que não é o perdão? E as pessoas Muito às vezes acham que é obrigado. perdão. Fala, Ivone. Perdoar não é esquecer. Você pode lembrar do que te aconteceu, por exemplo, um caso de estupro, né, um caso grave de alguma coisa que machucou muito a pessoa, ela pode não esquecer, mas ela pode escolher perdoar, liberar aquela pessoa daquela dívida, né. Vocês acham que o perdão é um sentimento, é uma escolha? O que que é o perdão? Conceito que a Ivone falou. A Ivone falou que Bem, perdoar é uma escolha. O que que vocês acham? eu estava aqui analisando Feliz Sábado a todos e acabei notando que realmente, se formos analisar com atenção, perceberemos que o perdão é um mandamento e quando a gente não perdoa, né, estamos a desobedecer esse mandamento. Como nós podemos observar, não é opcional para os cristãos, né, conforme Mateus 18, 21 até 22. E também, o segundo ponto que eu pude perceber é que é uma escolha, não é apenas um sentimento. Nós decidimos perdoar mesmo que dói, mesmo que sintamos aquela dor, é necessário perdoar. E número 3 também, o terceiro ponto, reflete o próprio caráter de Deus. Então, Deus é o amor, ele é exemplo de perdão, conforme no Salmos 103, versículo 12. E para finalizar, o ponto número 4, né? Quando a gente perdoa, a gente liberta, né, o ofensor e o próprio e também o ofendido. Assim, remove o peso da mágoa e abre caminhos para a cura espiritual. E assim sendo, perdoar é imitar o coração de Deus. E quando a gente não perdoa, não está imitando a Deus. E quem perdoa demonstra que entende a graça que recebeu e estende ao próximo. Quem está falando? Eu entendo a Mariana. Eu entendo que perdão é a limpeza da alma e do corpo, né? Porque quando você perdoa, você sente como se tivesse aliviada de algum peso, né? E esse peso, o significado que eu entendo dele é exatamente a mágoa, o rancor e o ódio, né? Correto. Antes da Mariana, quem que falou? Foi Natane, o da irmão, irmão Natane? Natane, da África. Sim, eu percebi pelo sotaque de Portugal, português, né? É de Angola, o Natane? Moçambique. Moçambique. Bem-vindo, Natane. Então, Muito é obrigado. perfeito. É isso mesmo, tá? Então, ele citou aqui, né, 4 itens que fala do perdão. De fato, irmãos, não está no campo do sentimento, é no campo da racionalização, da decisão. Por isso que quando o Senhor Jesus, o Senhor Deus, conversou com Caim lá no Éden, capítulo 3, ali no comecinho de Gênesis, quando ele conversa com Caim, ele fala para Caim, Caim, eis que o mal está à sua porta, cumpre a você dominá-lo. Ou Caim dominava o mal, ou o mal iria dominar Caim. Ou Caim pensava ali, pedia ajuda a Deus e tomava uma decisão de perdoar o seu irmão Abel, no sentido não que Abel tenha feito algo errado, tenha sido transgressor, mas no sentido de que ele estava enciumado, ele estava, né, irado contra o seu irmão, o semblante dele decaiu e Deus faz uma advertência para Caim. Caim, eis que o mal está à porta. Cumpre a você dominá-lo, ou seja, Caim tinha que tomar uma decisão de reprimir aquilo, de lutar contra aquele sentimento dele, talvez até conversar com Deus sobre aquele sentimento e vencer. Mas o que aconteceu? Ele se deixou dominar pelo mal. Ele não tomou a decisão. Quando nós falamos de perdão, há uma razão a ser feita. E o nosso modelo é do grande doador, né? O irmão aí, Natane, falou, e de fato, o perdão diz respeito ao caráter de Deus.
Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais as nossas ações demonstrarão que nós estamos ligados a Deus. E o fato de Deus nos perdoar a cada dia, o fato de Deus ser paciente conosco, o fato da gente poder ir até ele lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, né? Isso dele nos perdoar nos traz um alívio tão grande que algumas pessoas citaram aqui, um bem-estar tão grande que é restaurador. E hoje a ciência fala isso, né? Eu perguntei o que era perdão no dicionário, a gente viu um pouquinho, depois o perdão de acordo com a Bíblia. A ciência, junto com a psicologia, fala hoje que o perdão é uma estratégia terapêutica que impacta a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental. E a gente sabe que espiritualmente tem a ver tudo, é tudo interligado. Nós temos o físico, o mental e o espiritual. Nós não somos seres fragmentados, mas nós somos ser completo. E a emoção foi algo que Deus colocou no nosso coração. Diante de uma injustiça, você pode validar a raiva do outro. Você pode validar a revolta do outro. A Ivone falou do estupro, mas não precisa ser só o estupro. Foi um exemplo que ela deu, eu sei. Poderia ser um abuso sexual, poderia ser um abuso psicológico, poderia ser uma injustiça, uma traição conjugal, pode ser por ter tido um pai ou uma mãe ausente, ou negligente, ou agressivo, ou muito rígido, ou muito rígida, independente do que nos aconteceu. É um imperativo o perdão. E o perdão, ele pode ser longo, meus queridos. Pode ser demorado, pode ser difícil. Vou até trazer um exemplo meu. Eu amava muito meu pai, muito. Eu fui a filha mais velha de 10 irmãos, uma família grandiosa. Eu estou com 59 anos, minha irmã caçula está aqui hoje, é a Milena, ela tem 38, vai fazer 38, está com 37. Nasceu no mesmo ano que a minha filha já fez 38, ela não. E quando minha mãe descobriu que meu pai estava tendo um caso extraconjugal, minha mãe o amava e o amou até o momento dele morrer. Eu lembro que eles tiveram uma discussão e chegou um momento que ela falou, você vai escolher. E ele escolheu a minha mãe, mas a outra sempre ia atrás dele, até que chegou uma hora que ficou insustentável. Minha mãe falou, não, não dá. E a minha mãe, então, pôs as malas dele para ele ir embora. Ele sempre nos visitava, nunca se afastou de nós, nem da minha mãe, todos esses anos. Graças a Deus, a gente teve muita amizade. Meu pai não é mais vivo, mas eu demorei quase 20 anos para perdoar a atual esposa que ele teve, a última. Por quê? Porque eu a responsabilizava inteiramente pelo que aconteceu. Eu achava que eu já estava casada quando isso aconteceu, mas eu achava que o meu pai, que ela foi a usurpadora, que ela levou meu pai embora da minha mãe, que ela quebrou a família. Então, eu a responsabilizava inteiramente. Então, eu tinha muita raiva dela, e nos primeiros anos eu desejava até a morte para ela. E eu sabia que aquilo estava errado, que aquilo não agradava a Deus, porque se eu queria o perdão de Deus, se eu quero a salvação, e se eu sei que isso é um mandamento e é um imperativo, eu tenho que lutar. E às vezes, perdoar a situação A é mais fácil para uns, para outros é a situação B, para outros é a situação C. Para mim, não foi difícil assim perdoar, mas perdoar esta mulher levou 2 décadas, mas foram 2 décadas de luta interior com meu eu, pedindo para Deus para tirar isso do meu coração. E eu aprendi a amá-la, aprendi a querer bem, aprendi a entendê-la, aprendi que meu pai também tomou uma decisão, que ele também fez uma escolha, né, que no mundo de pecado as pessoas erram, falham. Eu sei que meu pai também se arrependeu de ter saído de casa, mas depois não tinha mais como voltar, ele teve outra filha lá, e muitas coisas aconteceram, e graças a Deus, todos nós podíamos nos reunir juntos, minha mãe, ela, meu pai, e todos nós, graças a Deus. Tanto que quando meu pai morreu, há 5 anos atrás, eu liguei para a casa dela e falei, olha, quero te agradecer, porque você nunca impediu a gente estar próxima do meu pai. Quantas férias nós passamos juntos, alugávamos casa junto, íamos para a praia junto, então eu sei que tem mulheres que dificultam muito isso, e eu nunca tive esse problema, então eu agradeci. E quando meu pai também morreu, muito antes, minha mãe já conversava com ela, mas a minha mãe ligou para a casa dela e falou, olha, se você pensa que tem alguma coisa contra você, eu te perdoo completamente. Eu não tenho nada contra você, eu quero o melhor para você. E ela ligou para a gente chorando muito, sabe? Porque ela não esperava isso. Mesmo a gente conversando e convivendo. Então, quando a gente fala do perdão, não é rápido. Para alguns pode levar anos, pode levar uma vida. Não é fácil, é doído.
E alguém disse no começo, né, o Verdun, que é esquecer. É, esse esquecer não quer dizer esquecer realmente, porque esquecer é deixar de se lembrar, é como se você tivesse uma amnésia, isso não acontece. Então, vamos dar um exemplo, meu marido me traiu. Como que eu vou esquecer isso? Eu não vou esquecer nunca mais. Tal pessoa me prejudicou, me caluniou no serviço, eu fui mandada embora. Não vou me esquecer disso, mas posso me lembrar disso sem raiva, sem ressentimento, sem ódio, sem angústia, sem aflição. E essa é uma obra que o Espírito Santo quer fazer no nosso coração. E quando a gente vê as histórias, por exemplo, a de José, eu pergunto para vocês, vocês não acham que José perdoou logo os irmãos dele, levou muitos anos? Como vocês acham que foi o processo de José com os irmãos dele? Eu gostaria de ouvir a opinião de alguém. Uma história muito séria, né, de uma traição grandiosa, e eu gostaria de ouvir de vocês, como vocês acham que foi esse processo para José? Foi fácil? Ele perdoou só uma vez? Como que vocês acham que aconteceu? Na verdade, o perdão é um dom divino, né? Isso não é do ser humano. Então, quando realmente nós perdoamos, é porque nós permitimos que Deus tocou em nossos corações e nos deu essa dádiva, então, de perdoar, né? Ou seja, o poder do Espírito Santo atuando no coração humano. O esquecer que eu falei, é claro que nós temos uma mente, né, que não tem como você esquecer coisas do passado, no sentido literal, né? Mas o esquecer, na verdade, eu vou dar um exemplo. Tem o exemplo de um casal, por exemplo, né? Ali, talvez, houve uma traição entre o casal, entre o marido e a esposa ali, e aí, daí, aparentemente, se perdoaram, né? Mas qualquer coisinha, toca no passado. Isso é o não esquecer, né? Isso, na verdade, não foi perdoado. Então, a gente tem até lembrança, mas quando olha para a pessoa, agora olha já com amor, olha com o olhar de Cristo, né? Foi nesse sentido esquecer, né? Coloca uma pedra em cima e não toca mais naquele assunto. Mas falando lá na questão de José, José, assim que teve a oportunidade, né? Ele conseguiu ali se reconciliar. E José, como estava sendo regido ali pelo Espírito Santo, ele percebeu que, claro que isso não isenta a culpa dos irmãos, mas ele percebeu que foi uma permissão de Deus para que chegasse naquele momento ali e as coisas, e aí José conseguisse ali se reconciliar com seus irmãos, né? Naquele momento ali que mais eles necessitaram ali, né? Quer Necessitavam, falar, né? Carol? Fala sim, um pouquinho do perdão. Sim. Para mim, ali, o perdão de José, que a irmã perguntou aí, depois de ser vendido como escravo, todos nós sabemos, é um ato de reconciliação e restauração que a Bíblia mostra, né? Porque foi um momento de, digamos assim, de provação que ele passou, né, com seus irmãos. Então, ele passou por aquele momento angustiante, que a gente conhece a história dele. Depois que ele conseguiu vencer e foi governador, né, ele se reidentifica para os irmãos, né, e diz, olha, Deus que me mandou para cá, porque a terra toda iria passar fome, e ele tomou as providências cabíveis, e o rei só aceitou a família dele pela pessoa que ele foi, né? Então, muitas das vezes, o perdão ali de José foi um momento de reconciliação e restauração, que a Bíblia mostra para mim e para você. São provações, reconhecimentos que a gente passa, que vêm para modular o nosso caráter, né? Olha que interessante. Em Efésios 4:32 fala assim: sede uns para com os outros benignos, né?
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como a gente quer o perdão de Deus. Então, o que a gente percebe aqui, né? Mais uma vez o imperativo: sede bondosos, sede benignos, sede misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Então, aqui em Efésios 4:32, reforça novamente a necessidade do cristão ser um perdoador. Eu acredito, irmãos, que naquela estrada, quando resgataram ali José daquele buraco e foram levando ele acorrentado, eu imagino o turbilhão que não foi na mente de José, porque ele era um filho amado, ele era um filho até mimado, né, vamos dizer assim, paparicado com a linguagem de hoje, o preferido claramente entre todos. Então, havia muitos ciúmes, muita inveja, e essa história ela é muito rica em princípios, em valores, em ensino e aprendizagem para a gente. E ele jamais teria chegado onde ele chegou, ele jamais teria feito tudo o que ele fez se ele não tivesse sentido esse imperativo e tomado essa decisão. Ele não teria alegria, ele não teria um sorriso, ele não teria saúde mental, nem saúde emocional, nem saúde física, se ele tivesse com o organismo dele cheio de cortisol devido ao ódio, à vingança, à ira. E assim, quando você olha aquela passagem que fala que o perdão deve ser repetitivo, quando Pedro faz aquela pergunta, lá Mateus 18, 21 a 22, ele pergunta, né, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? E aí Jesus responde, ele fala 7 vezes, achando que foi tantas vezes, né, que ingenuidade. Não, 70 vezes 7, quer dizer, quantas vezes for necessário. Às vezes, nós, no decorrer da vida, perdoamos alguém, como o irmão muito bem citou aí, no caso de uma mulher ou de um homem, a primeira coisa que acontece, qual que é a tendência do ser humano? Voltar e jogar na cara, é assim? Então, é preciso trabalhar essa questão desse perdão, essa questão dessa restauração, para quê? Para que a gente possa prosseguir abençoado, para que a gente possa prosseguir leve, possa prosseguir em paz, porque, do contrário, quando nós nos agarramos a uma vingança, a um sentimento de ódio, de ira constante, por isso que a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Deus colocou emoções em nós. Então, vai ter momentos que nós vamos sentir raiva, revolta, indignação, isso é natural, mas depois disso, o que nós temos que fazer? Buscar em Deus a restauração, o perdão, a conversa, Senhor, me ajuda, o Senhor pede que eu faça isso, eu quero receber o seu perdão, e assim, me ajuda eu dar, porque eu não consigo, tanto que eu quero até colocar aqui para vocês um desafio, durante essa semana, quando acabar hoje a reunião de hoje, coloque num papel o nome de alguém que vocês precisam perdoar, por uma coisa simples ou complexa, não importa, coloque o nome no papel, e depois, durante a semana, ore por essa pessoa, para que você consiga conversar com essa pessoa. Vamos supor que seja uma pessoa que você prejudicou, ou que você gostaria de pedir perdão, que nem está mais entre nós. O que você vai fazer? Escreve uma carta para essa pessoa. Depois você pode rasgar ou queimar. Escreve uma carta. Pode ser um pai, uma mãe, um tio, um cônjuge, um filho, uma filha. Escreve uma cartinha falando como você se sente em relação ao que foi falado, ao que foi dito, ou até ao que não foi dado. Porque às vezes a gente sente culpa, querido, e precisa perdoar uma pessoa, não pelo que ela fez, mas às vezes pelo que se deixou de fazer, por aquilo que aquela mãe não teve para te dar. Aquele filho não teve para te dar, aquele avô não teve, ou aquele neto não teve, e isso te ressente, te magoa. Então, o que a gente faz? A gente escreve sobre isso para aliviar o nosso coração, porque hoje a ciência comprova, eu até peguei alguns dados aqui, não vou ler não, mas eu quero citar 2, que diz, perdoar reduz os níveis de estresse, diminui a quantidade de cortisol que é lançada na corrente sanguínea, diminui a ansiedade, melhora a saúde cardiovascular. Por quê? Porque a ira, a raiva, o ressentimento, a mágoa, eles vão produzindo toxinas, e essas toxinas vão sendo lançadas na corrente sanguínea. Para uma pessoa, vai parar no rim, a outra vai afetar o coração, a outra vai afetar o estômago, a outra vai afetar o intestino, a outra vai afetar
a cabeça. Então, cada pessoa tem um órgão mais sensível, e esse tipo de sentimento prejudica demais. Por isso que a medicina tem essa preocupação hoje, né, inclusive na área da psicologia, em trabalhar. E olha que interessante, eles fizeram pesquisas provando, né, que a relação das pessoas que perdoam, elas têm menos depressão, menos uso de substância, quer dizer, quantos estão no alcoolismo, no uso de drogas, por quê? Porque estão sentindo raiva, ressentimento, mágoa, porque não perdoaram, às vezes os outros, às vezes a si mesmo. Às vezes a pessoa se batizou, aceitou o cristianismo, mas não se perdoa porque lá atrás fez um aborto, porque maltratou tal pessoa, porque judiou, porque foi desonesto. Então, seja o que for, assim como aquele homem teve encontro com Jesus naquela árvore, Zaqueu, e pediu para Deus, né, o perdão ali, e falou que ele ia restaurar até 4 vezes, a restituir aqueles que ele tinha prejudicado, houve uma restauração completa. Nós também podemos ter essa restauração em Jesus, né? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E se ele está nos pedindo para a gente perdoar uns aos outros, para a gente ser bondoso uns com os outros, se a Bíblia traz tantos registros de perdão, qual a dúvida que nós temos quanto a isso? Agora, o que é maravilhoso? Nós não precisamos fazer isso sozinho. Apocalipse 3 fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e farei com ele ali um banquete. Então, Deus quer entrar na minha vida, no meu coração machucado, no meu coração ferido, no meu coração, às vezes, agressivo, irado. E por que eu digo isso? Quero terminar até contando um exemplo. Nós temos um irmão muito querido nosso, mas ele, assim, tem tanta agressividade no coração, que vem lá da infância, vem do pai, e o tempo todo, até na hora que você convida, ele pede para a gente pôr ele para pregar, porque eu fui antes há muitos anos, fala, Márcia, você quase não me põe. Falei, irmão, porque o senhor está com muita ira. Toda vez que ele vai pregar, ele fala assim, nós temos que pregar, eu vou dar uma surra nesses irmãos com a Bíblia, eu vou dar uma surra, esses irmãos têm que levar um couro, e assim, sabe, sempre com muita agressividade. Eu falo para ele, irmão, o senhor precisa se perdoar esse pai. Como que você sabe que foi meu pai? Eu falei, eu sei, pelo jeito que você fala, tem muita ira, tem muita revolta, tem muita raiva, e isso aí está transbordando nas ações que você faz. Você tem tanta boa intenção. Então, às vezes nós precisamos perdoar. Isso não é uma tarefa fácil, não é simples e nem é rápida. Pode ser a história de uma vida toda, mas é isso que Deus fala, né? Ele faz um convite para nós, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu darei descanso para as vossas almas, que a gente possa buscar ter nesse verso, nessas promessas, uma esperança real para a nossa vida. Alguém gostaria de falar alguma coisa, complementar, por favor? Só dizer que já coloquei o nome de cada um de vocês aqui no livro de oração, em especial da dona Rosida Sodré, que é nossa visita, que está nos dando o privilégio de participar hoje. Bem-vindo, dona Rosita, prazer. Seja bem-vinda. Ô, Márcia, essa cartinha que você explicou aí para a gente, essa cartinha é para, colocando numa prática aí, a gente escreve essa carta para a pessoa que a gente está magoada, né? Sim. E aí escreve como se estivesse conversando com a pessoa. Isso. Escreve como se quisesse falar isso, e aquilo, outro, e aí depois rasga e joga fora. Isso seria um desabafo, é como se você estivesse conversando e falando para a pessoa tudo o que você sente, é isso? O seu cérebro, olha que interessante, a neurociência descobriu que muita coisa que a gente faz que tem o simbolismo, para o cérebro se torna real. Então, vamos supor que eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, eu queira fazer uma carta para minha mãe, eu vou entregar para ela, e vai ser uma coisa boa, vai fazer bem para mim, e ela vai refletir, então eu vou e entrego. Mas vamos supor que talvez a minha mãe esteja com Alzheimer, talvez a minha mãe já nem esteja entre nós, já descansou no pó da terra, tá? Pode ser que seja inviável. Ainda assim, se eu fizer a tal carta, ela vai me libertar daqueles sentimentos. Aquilo vai aliviando, vai limpando o meu cérebro, meu coração, minhas glândulas, vai me trazendo paz. Então, eu vou orar e vou entregar. Entendeu? Aquela carta. Eu já vi amiga minha que levou a carta no cemitério. Alguém foi ler aquela carta? Não. Mas para ela foi libertador, entendeu? A carta, ela é terapêutica, tá? Pode ser uma conversa com a fotografia. Põe uma cadeira, põe a foto da pessoa e conversa ali com aquela pessoa.
E quando você vai falando, por isso que Deus, antes do pecado, olha que interessante, antes do pecado, Deus toda tarde passava no jardim para conversar com Adão e Eva. Nós somos seres de linguagem. Deus é um Deus que gosta de se comunicar. Deus não faz as coisas sozinho, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nós também precisamos falar aquilo que nós sentimos, aquilo que está nos ferindo, porque se nós não colocarmos para fora, nós vamos adoecer por dentro. Quando a boca cala, o corpo fala. Então, é muito importante. Obrigada, Márcia. Muito obrigada. De nada. Deus abençoe a O perdão é todos. uma jornada, né, Márcia? Sim, sim. Às vezes Uma a gente não, aprendizagem a cada dia. às vezes a gente não tem a raiva às vezes a gente acha que não tem raiva, né? Mas as nossas ações demonstram que tem raiva, né? E é Sim. bem difícil, porque é o que vocês falaram no começo, aí a Ivone também falou, tem coisas que você não consegue aceitar, né? A gente não consegue aceitar, mas assim, se a gente parar para pensar que nós também erramos, a gente tem que dar o perdão para as pessoas também, né? Porque nós todos somos pecadores, nós todos erramos. O perdão, antes de mais nada, foi uma das pessoas aí que colocou, ele é vertical. É Deus que nos capacita. Nós, como seres humanos, a gente não quer perdoar, a gente quer ser perdoado. Mas a gente não quer liberar perdão. Só que quando a gente não libera, isso nos aprisiona. Quanto mais a gente luta pela vingança ou porque não quer perdoar, mais aquilo domina a nossa vida. Então, não precisa ser assim. Deus quer nos libertar disso. Não haveria esses manicômios tantos, não haveria tanta doença psicossomática se as pessoas perdoassem umas às outras e a si próprias, porque nós temos dificuldade. Há até quem perdoe os outros, mas não perdoe a si mesmo, você entendeu? Então, o perdão é algo fundamental na vida cristã e ainda é muito pouco compreendido e pouco praticado, infelizmente. Que Deus nos abençoe para isso, é meu desejo nessa noite. Amém. Amém. Uma pessoa levantou a mão, acho que eu vi uma mãozinha aí, tem mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta. Se caso você perdoa uma pessoa, só que aquela pessoa não muda, ela continua te ferindo, como que você reage? Você convive com ela, assim, porque, por exemplo, assim, até irmão de igreja, né? Sempre tem aquele irmão que é bem difícil mesmo. Você até quer liberar o perdão, você quer ser uma boa pessoa com ela, só que ela não muda. Como que faz nessa situação? Irmã, olha, como o perdão, ele é um mandamento de Deus, nós, nesses casos, nós pedimos a Deus para tirar essa aflição, essa dor do nosso coração, porque essa pessoa que está assim, ela também está adoecida, é como um porco-espinho, que onde ele chega, ele espeta. Ele está sempre espetando, sempre furando, e é uma pessoa que já vem muitas vezes amargurada, vem trazendo rancores da própria vida, uma pessoa que provavelmente lá na infância faltou muita coisa. Então, ela não mede, não tem papas na língua, magoa um aqui, fere o outro ali, humilha o outro ali. Então, é muito difícil lidar, é o convívio com o porco-espinho. E todo tipo de pessoas, quando tem um grupo grande, você vai ver alguém com essa característica, e às vezes é no lar, às vezes é na igreja, às vezes é no trabalho, às vezes é na comunidade, por amor a Cristo. Eu tenho que pedir, olha só a luta, essa repetição que a gente leu agora de Mateus 18, 21, onde Jesus fala perdoar quantas vezes for, na verdade, necessário. Por quê? Porque às vezes o outro nem se dá conta, às vezes ou até se dá, mas não percebe o quanto é maligno o que ele faz, o quanto prejudica o outro. Então, o que a gente vai fazer? Orar pelo outro, juntar brasa sobre a cabeça do outro, sabe? Para que Deus entre com ação. E, claro, se chegar a um ponto de prejudicar o trabalho, de prejudicar outras coisas, a gente também, como ser humano, a gente também tem que fazer as coisas, usar da lei também. Às vezes tem casos que se aplica a lei, né? A lei até dos homens, para que não seja feita aquela injustiça. Quando a gente fala de perdoar o outro, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, que até aconteceu aqui perto. O rapaz abusou de uma criança, já tinha abusado de outras, mas ele é parente de fulano, de ciclano, né? E agora o que nós vamos fazer? Não, nós temos que acionar a lei, ele tem que responder pelos atos dele, ainda que eu o perdoe, ainda que ele não mereça, ainda que ele repita, eu vou perdoar
Por quê? Porque isso é vertical, é o que Deus me pede, mas o outro também tem que responder pelas suas ações. Não quer dizer que a gente vai perdoar aleatoriamente e a pessoa vai deitar e rolar, você entendeu? A gente também tem que impor certos limites. Olha, vou pedir para você não me tratar mais assim, porque isso não está correto, eu não vou aceitar essa atitude. E às vezes, irmã, quem está perguntando qual é o nome? Nathalie. Nathalie, às vezes, Nathalie, por ser cristãos, o que a gente faz? Ah, não, eu sou cristã, não vou falar nada, eu vou ficar quietinha. Não, a gente também precisa pôr um limite, a gente também tem que dar um basta, a gente também tem que dizer um não. Não aos berros, não explodindo, porque se juntar muito, chega uma hora que explode. Mas a gente precisa chegar e falar, olha, isso não dá. E vou dar mais um exemplo para você aqui que aconteceu comigo, um exemplo simples. Eu peguei uma cachorra para criar, fiquei um tempo cuidando dessa cachorra, quase 3 anos, e uma parente próxima a minha, que não é parente direta, né, amava essa cachorra, mas sempre vinha fazendo intervenções, assim, dolorosas, exigindo que eu fizesse um tratamento com a cachorra que não está dentro da normalidade. E essa semana eu conversei com ela e falei, não estou mais aguentando, eu vou devolver a cachorra para você, você leva a cachorra, porque eu dou banho do meu jeito, eu enxugo com a toalha que eu gosto, eu dou banho no tempo que eu acho melhor, eu não vou secar com secador porque eu acho melhor assim, então esse é o seu desejo, então você tem que dar conta, e eu estou tentando fazer aquilo que te agrada, mas está me prejudicando demais. Então tem hora que nós também temos que fazer o quê? Com educação, com sabedoria, a gente tem que pôr o limite, a gente não precisa ser o tapete que o outro pisa, tá? Paulo mostra, tem até um episódio de Paulo que mostra isso, né? Que ele é preso ali, publicamente, humilhado, depois que descobre que ele é cidadão romano e algumas referências que ele tem direito, mandam tirar ele da prisão. Ele fala, não, vocês me prenderam publicamente, agora querem me soltar escondidinho? Não, vocês vão cumprir os direitos, a lei, a parte legal. Então, a gente também tem que saber, tem hora que chegar nas pessoas, né, e colocar os devidos limites, tá? Não sei se eu respondi sua questão. Respondeu, porque eu tinha até uma amiga, né, que ela sofria muito bullying no trabalho e ela teve um aneurisma, ela Olha desmaiou, que perigo. ela quase morreu porque de tanto que uma moça ficava implicando com ela, né? E tem um rapaz na igreja que ele é muito ignorante, e ele é ignorante comigo, e a gente já tem problema, né? Problema financeiro, problema com outras coisas. Aí chega na igreja, aí tem que lidar com um tipo de pessoa assim. E eu libero perdão, mas a convivência com aquela pessoa acaba me fazendo mal, sabe? Então, Eu tenho é até isso. medo que algo de ruim aconteça comigo. Então, o que é importante você falar? Às vezes é difícil encontrar um líder que queira ter essa conversa. A gente chama de conversa corajosa. E hoje muitas pessoas querem evitar essa conversa corajosa. Só que ao invés de diluir o problema, de sumir, a tendência é ele se solidificar, se intensificar, se complexificar e ficar pior. Então, tem hora que a gente precisa chamar um líder para conversar com essa pessoa junto, para mediar essa conversa. E se não houver esse líder, procurar um outro líder, alguém que represente. A Bíblia não fala isso, procure um irmão, mais 2 e vai lá conversar, sabe? E de repente pegar até um trecho da irmã Ellen White, um trecho que fala de compromisso, de respeito, um verso bíblico, sentar com ele mais alguém e colocar ali na frente que não vai mais suportar, que aquilo não está correto, que não é um comportamento cristão. Isso precisa ser dito, irmã. E muitas vezes não acontece. Então, precisa arrumar algum membro da sua igreja que seja corajoso, alguma membra, algum líder que possa, junto com você, conversar com essa pessoa, porque isso precisa ser feito, entendeu? Não é porque a gente é voluntário, não é porque a gente é cristão que a gente tem que suportar tudo e achar que está tudo bem, não. Tem certas coisas que precisam ser ditas, tem certas coisas que precisam ser colocadas, mesmo que as pessoas não gostem. Então, o que eu sugiro? Ore, se precisar, faz jejum, faz meio jejum, para Deus preparar alguém, para você ter essa conversa com alguém e falar, olha, eu estou com medo de prejudicar a minha saúde, a sua atitude está prejudicando a minha saúde, sua atitude não está correta, não está coerente, se for o caso, levar o caso até a comissão, porque ali é preferível resolver as coisas na igreja, irmã. A Bíblia pede para a gente resolver as coisas da igreja, na igreja, e não fora com os homens, porque escandaliza, entendeu? Só quando não tem jeito. Tá bom, querida? Tá bom. Obrigado, viu? De nada. Pessoal, mais alguém? A Ivone quer falar, né, Ivone? Pode falar. Eu gostaria de colocar uma questão relacionada a uma coisa grandiosa, né? E o perdão, ele tem a ver com a ação de Cristo, a ação dele para nos salvar, né?
Ele veio para nos perdoar dos nossos pecados, ele veio para derramar o sangue por nós. Então, assim, é a ação de Deus, então que nós possamos agir como ele também, perdoando as pessoas, sendo gentis, sendo educados, mesmo que a gente não consiga esquecer, mas que a gente possa ser como ele foi com todos nós, né? Com todas as pessoas com quem ele conviveu e com quem ele convive hoje através do seu Santo Espírito, do Consolador que ele deixou conosco, né? Ele às vezes nos perdoa por tudo. Às vezes a gente não está bem, a gente maltrata alguém com a palavra, e ele está sempre do nosso lado, nos auxiliando em cada segundo da nossa vida. Então, é ação, perdão é ação, né? Fala, Andréia, querida. Oi, Você gente, viu boa quanto noite. assunto sério que entrou aqui na história, Andréia? Eu não ouvi tudo, mas algumas partes aí eu peguei, e eu queria só fazer um apontamento aqui, rapidinho. O perdão, ele é um milagre, não é? Então, a gente tem certeza que ele não vem de nós, como a Ivone colocou aí, ele é um dom divino. E como vocês também falaram anteriormente, quando nos permitimos, quando nós escolhemos, buscamos, e aí conseguimos encontrar. Porque é possível. É um dom divino e é possível para todos. Parece que não, mas é possível. Mas tem esses aspectos aí, até que a Nathalie comentou, que é bem interessante, que é essa dificuldade que a gente tem em entender o perdão, e às vezes tem pessoas que falam assim, eu perdoei, mas eu não quero, é só essa pessoa ficar longe de mim que fica tudo certo, mas eu já perdoei, então a gente já sabe que tem algum ressentimento aí. Mas às vezes, então, para eu poder provar que eu perdoei, eu me coloco ainda nessa relação, ainda me mantenho nessa relação. E aí também não quer dizer que, porque eu perdoei, como a Márcia disse, eu vou ser o tapete. Então, é desafiador e é um aspecto que Satanás ele usa muito. Porque o perdão, ele também está associado com a culpa, não é? E é algo que ele vai usar, inclusive, lá no tempo de angústia, para nos atormentar. Então, é complexo, mas é possível. E aí, o distanciamento em relação ao agressor, muitas vezes, não é só necessário, como assim, é vital, para que eu possa sobreviver mentalmente, emocionalmente, às vezes fisicamente, a gente precisa de um distanciamento desse agressor. Porque eu posso perdoá-lo, mas ele pode continuar na prática que vai colocar a minha vida em risco, a minha saúde, a minha comunhão com Deus. Se nós estivermos próximos a alguém que está constantemente praguejando, amaldiçoando, tendo comportamentos ruins, essa pessoa está sendo usada pelo inimigo, então ela acaba contaminando a minha atmosfera também, esse lugar que eu estou. E a gente precisa se posicionar, porque nós também somos valiosos em Cristo Jesus, não é? E eu não vou deixar que outra pessoa faça comigo o que quiser. Então, é desafiador, mas a gente precisa colocar limites, mas, assim, eu vejo que o mais importante é não nutrir ressentimento em relação a esse outro. Eu me afasto não porque eu tenho raiva, não porque eu tenho nojo, não porque eu não suporto estar perto, ou por qualquer outro sentimento ruim. Eu me afasto porque eu sei que essa é uma pessoa que a Bíblia me aconselha, olha, não fica perto ali na roda dos escarnecedores, não é? Se mantenha distante. Sim, então aí sim. E a gente precisa realmente ter esse cuidado, e é o que a Márcia colocou aí. Então, se existe ali uma questão relacionada a isso com a membresia, eu vou buscar o que a Bíblia fala, vai lá teu irmão. Se ele se arrependeu e melhorou, glória a Deus, a gente salvou uma vida. Se não, você fez todo o processo ali que o Senhor Jesus ensinou, se afasta. Você já fez a sua parte, agora olha para você se não tem nada ainda que existe nesse coração que pode estar relacionado a esse outro, né? Porque aí é com a gente. Então, tudo, a Bíblia diz, no que depender de vós, tem de paz com todos, inclusive com você mesmo. E aí a gente consegue avançar. Mas é um tema, assim, bem interessante, Márcia, que daria, assim, para a gente fazer vários encontros só falando de perdão, porque tem muitos aspectos que envolvem essa a gente precisa explorar muito mais. A gente sabe pouca coisa sobre o perdão, já li alguns livros só sobre o perdão, e é encantador, tem muita coisa para a gente avançar. Envolve muitas áreas da nossa vida. Sim, muitas coisas.
E aí, de repente, quem sabe a gente faz uma série aí, futuramente, só falando sobre isso, né? Sim. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Podemos finalizar? Sim, né? Alguém tem um pedido de oração? Alguém quer fazer um pedido especial aí, para a gente orar? Gostaria de fazer um pedido pelo meu filho Victor Leonardo, né? Ele precisa tomar algumas decisões muito sérias na vida espiritual dele, e isso tem, né, preocupa a gente, que Deus esteja à frente de tudo, e meu irmão Marcos Rafael, por esses dois. Ele se afastou da igreja, está bebendo, e a gente fica preocupado, tem 3 filhos, sofreu um acidente o ano passado de moto, quase morreu, né, e graças a Deus, Deus deu uma nova chance para ele, e a gente percebe que ele tem vontade, mas ele não tem forças, né, se vocês lembrarem nas orações, o nome dele é Marcos Rafael. Ok, Eu tenho um pedido especial, que é de uma amiga minha, Lourdes Benvillard. Ela mora na Inglaterra. Ela pediu para orar pelo José de Sales, que é o sobrinho dela, que caiu de uma bicicleta, se machucou, teve um acidente, eu não entendi direito, né? Mas vamos orar pelo José de Sales, sobrinho da Lourdes Benvillard, que mora na Inglaterra. E também pelo irmão Júlio César, né, que conseguiu um trabalho na Lumar agora, né? Que Deus abençoe. Feliz sábado para todos. Eu queria pedir oração para Evelyn e Suede, minha neta e o noivo. Eles estão tomando uma decisão muito importante, que Deus possa estar à frente, que Deus possa abençoar e livrá-los de todos os males e trazer para eles bênçãos sem medida. Amém. Amém. Mais alguém? Andréia, pode finalizar para a gente? Fazer uma oração? Sim, finalizo. Também gostaria de fazer um pedido de oração, que vocês orem aí pela nossa família, os meus filhos, não é? A Isabelle agora com planos aí de casar, que o Senhor coloque as mãos também sobre esse relacionamento, como a Ivone falou, sobre a nossa saúde, não é? Sobre a escola, cada aluno, nossos projetos aí eles possam ser os projetos do Senhor. E que possamos, então, juntos, não é, trabalhar em oração arduamente, não é, para que possamos, assim como Davi, falar com o Senhor, que Ele olhe no nosso coração aquilo que é em nós, que possa estar desagradando ao Senhor, e uma dessas coisas é a falta de perdão. O ressentimento, ele faz com que a nossa vida, ela ande para trás, não é? Os nossos relacionamentos, nossa saúde física, emocional, então que Ele nos ajude a olhar, Senhor, há algum ressentimento, então me ajude a perceber para que eu possa perdoar, que o perdão possa ser um milagre presente na vida de cada um de nós aqui. Vamos orar, então? Querido Senhor, queremos agradecer imensamente por mais uma semana e por esse dia que o Senhor tem nos permitido de nos encontrarmos aqui para falar de um assunto tão importante. Sabemos que muitos de nós carregamos dores, mágoas, ressentimentos em relação a nós mesmos, a erros que cometemos, e quantas vezes olhamos para trás e estamos tão arrependidos e ainda sofremos por escolhas que acabamos não fazendo essas escolhas certas. Às vezes também por alguém que nos feriu, e constantemente estamos trazendo à tona o que essa pessoa fez, e isso gera um desgaste muito grande nos relacionamentos. Que o Senhor ajude-nos, por favor, a identificar em nós o que tem desagradado o Senhor. Que o nosso coração seja um coração onde o Senhor faça questão de estar, seja um lugar de paz, e nos ajude com esses perdões que precisam ser liberados. É muito difícil perdoarmos as pessoas que nos machucam, principalmente pelo vínculo que nós temos com elas, pessoas que confiávamos, que deveríamos amar, ou que deveríamos ser amadas, geralmente são as que mais nos machucam. Então, nos ajude a perdoar os nossos pais, os nossos amigos, os nossos cônjuges, os nossos filhos, todos aqueles que nos fizeram mal. E assim também que o Senhor possa nos perdoar.
que possamos também reconhecer as nossas limitações e que, de alguma forma, todos somos iguais, que possamos ter empatia, amor, responsabilidade, também saber colocar limites naqueles que constantemente continuam nos machucando, e o Senhor tem também defendido a nossa causa e sabe o que tem passado no nosso coração. Então, se isso for uma realidade, que o Senhor também atue dessa maneira. Dá-nos a tua paz, uma boa noite, e obrigado pelos poucos momentos que aqui estivemos para adorá-lo e glorificá-lo. Abençoe a vida de cada um aqui, o Senhor também ouça cada pedido que foi feito, aqueles que ficaram guardados também no coração, o Senhor lê cada mente, cada intenção, que tudo possa acontecer de acordo com a tua santa e bendita vontade, para honrar e glorificar o seu nome, pelos méritos de Cristo Jesus. Nós pedimos e também agradecemos. Amém. Amém.